Que tudo que você colocar as mãos a partir de hoje possa prosperar. Que toda armadilha que estão tentando colocar no seu caminho para o próximo ano seja desfeita nessa noite. Toda pessoa que tentar se aproximar de você para tirar vai ser impedida pelo Senhor nessa noite. E todos aqueles que têm que entrar na sua vida para somar vão chegar. Eu declaro que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em pedras no caminho você vai tropeçar. E aquilo que você está vendo como dificuldade, como dor, como sofrimento hoje, eu profetizo, vai virar testemunho. Vai virar a tua história, porque muita gente vai conhecer o Deus que transforma por causa disso que você está passando. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4. Quando eu escrevi esse livro, eu estava muito inspirado. E o livro de Tiago é um clássico. Você sabe que esse Tiago aqui não era o Tiago, irmão de João, um dos 12. Esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, chamado de Tiago Justo, foi uma das colunas de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Você vai ouvir palavras de um homem que não é que foi discípulo de Jesus, foi irmão de sangue, meio irmão, mas foi meio irmão de sangue de Jesus. Desde a sua infância, ele conviveu com Jesus. O que não está registrado na Bíblia sobre Jesus, dos 12 aos 30 anos, esse homem aqui viu. É um dos poucos homens que tem informações que nenhum outro apóstolo teve. É um dos poucos homens que teve experiência que outros não tiveram. É um dos poucos homens que conviveu no dia a dia, porque você só conhece uma pessoa quando convive. Não pensa que você conhece alguém antes de conviver com essa pessoa. Eu tive vários amigos que eu achava que eram meus amigos até viajar com eles. Graças a Deus não foi o caso do pastor Júnior. Mas tem amigo que você viaja e você desiste da amizade. O cara vai no banheiro, você está dividindo o quarto no hotel com um cara, ele vai no banheiro, parece que passou um furacão no banheiro, toalha vira pano de chão, a tampa do vaso é arrancada. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui dentro? A pessoa esqueceu que tinha... Tem gente que você descobre que é mal educada na convivência. Tem gente que você descobre que é infiel no que pensa e no que faz na convivência. Tem gente que você conhece as verdadeiras motivações na convivência, mas tem gente que te surpreende na convivência. Tem gente que você não sabia que era tão capaz quando começa a conviver. Tem gente que você não sabia que defendia tantos princípios quando começa a conviver. Ou seja, tem gente que decepciona, mas tem gente que surpreende. Sim ou não? A convivência é uma coisa importante. E o apóstolo Tiago, ele vai soltar agora uma instrução, e eu quero que você tome essa instrução como uma instrução para o próximo ano, que vai te ajudar, não de uma pessoa que conviveu de longe, mas que conviveu dentro da casa com o Messias, que sabe do que está falando. Eu vou ler na versão NVI, na nova versão internacional. Nós vamos ler todo o capítulo 4. Diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Quem aqui já brigou ou está brigado com alguém, levanta a mão. Quem já brigou, está brigado. Jesus, a igreja está pronta para ser arrebatada, leva. Só 3 pessoas brigaram na vida, graças a Deus. É tudo santo. São Tomás de Aquino ali, estou vendo. Quem aqui já brigou ou está brigado com alguém, levanta a mão. Quem está atualmente brigado com alguém, levanta a mão. Sabe que está em pecado, né? A gente acha que pecado é coisa de sexo só. Mas não. Ficar brigado é errado também, está na Bíblia. Inclusive, é um dos pecados que não tem perdão. Pecado contra o Espírito Santo.
E tem um segundo que a gente esquece. Que a gente acha que o único pecado que não tem perdão é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, tem outro. A Bíblia diz assim, ó. Se você não perdoar o teu irmão, Jesus falando, palavras de Jesus, o Pai também não perdoa os vossos pecados. Então tem um segundo pecado que não tem perdão, que é a falta de perdão. Quem não perdoa não é perdoado. Quem entendeu isso aqui? Então eu vou te dar um conselho. Quando sair desse culto, já pega o teu WhatsApp, já manda aí. Olha, eu não sei quem está certo ou quem está errado, mas eu vou te pedir perdão. Porque pedir perdão não é a prova de quem está certo e também não é absolver o que a pessoa fez. É você cumprir o que está escrito e se libertar. Então, o apóstolo Tiago já começa difícil. Ele já começa falando, de onde está vindo essas guerras, essas briguinhas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vós? Não vem dessa confusão mental que vocês têm o tempo todo? Não está vindo um sentimento... Já viu aquela pessoa que olha para o outro e fala assim, deve estar falando mal de mim, olha o jeito que ela me olha. Você não tem certeza que você está falando, ninguém te falou isso, mas você acha que está. São as guerras internas. Você acha que... Você entra numa loja e ninguém te atendeu, fala, deve ser porque eu não tenho dinheiro. Como é que a pessoa sabe se você tem dinheiro ou não? Você que está imaginando coisas. Existem muitas guerras internas nossas que acabam sendo externalizadas e dividem pessoas. Então o apóstolo Tiago já começa profundo, ele já começa no emocional. De onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vem dessas paixões que guerreiam dentro de vós? Dessa confusão mental? Você não sabe nem o que fazer, para onde ir, você só está vivendo? Só está sobrevivendo? Versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Ou seja, você fica desejando coisa dos outros, mas não as tem. Entra no Instagram, vê quem está mais magro que você. Graças a Deus aqui não tem isso. Mas dizem que lá em Balneário está acontecendo muito, o pessoal fica olhando o Instagram dos outros. Vê quem comprou carro novo, fala assim, como trocou de carro de novo, deve estar roubando. Eu sei que é da igreja, mas deve estar com esquema. Você cobiça, mas não tem nada. Lembra que cobiça é diferente de inveja. Cobiçar, inveja, a gente acha que é querer o que é dos outros. Não, isso é cobiça. Querer o que é dos outros é cobiça. Inveja é você querer que os outros não tenham porque você não tem. É você querer que o carro da outra pessoa bata porque você não pode comprar o mesmo. É isso que é inveja. É muito pior do que a cobiça. Então o apóstolo Tiago está dando instruções para o próximo ano. Você está anotando? Primeira coisa, você vai fazer a lista de onde está vindo as guerras entre vocês. Ele já dá a lista, ele já dá a resposta. Está vindo dessas confusões mentais. Está vindo dessas paixões que estão guerreando dentro de vocês. Você está cobiçando e não tem nada. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Ou seja, os 3 primeiros versículos do apóstolo Tiago, fique tranquilo que vai piorar bastante para o nosso lado, mas os 3 primeiros versículos, basicamente, ele vai focar na tua vida emocional. Ó, você está brigando com todo mundo, você está em guerra com os outros, você acha que está todo mundo contra você, porque tem paixões guerreando dentro de você. Você está confuso mentalmente, você não sabe quem você está alimentando a inveja, você está alimentando a cobiça, você está se comparando com os outros, você está mais tempo nas redes sociais olhando a vida dos outros que cuidando dos teus negócios, por isso que não ganha dinheiro e acha que os outros estão ganhando mais do que você. O apóstolo Tiago está deixando claro que a maioria dos nossos problemas começam primeiro em guerras interiores e depois se manifestam de forma exterior. E eles falam, vocês não têm o que desejam porque não sabem pedir. Porque quando vão pedir, pedem errado, pedem pelos motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Então, quando você for fazer uma lista do próximo ano, não bota uma Ferrari lá, não. Ai, Senhor, eu creio que se tu és Deus, tu vai me dar esse sinal. Ou é uma Lamborghini ou uma Ferrari, só se tu é Deus. Se não é Deus, que palhaçada é essa? Qual o compromisso que Deus te tem
tem com você de dar algo que é para o teu prazer e não para usar a tua vida para ser bênção na vida dos outros. O compromisso que Deus tem de nos abençoar biblicamente é para que nós sejamos bênção na vida dos outros. Olha o que ele fala para Abraão: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, reis vão proceder de ti, mas em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus está falando? Eu estou te abençoando para que todo mundo seja abençoado. Então por que você pede e não recebe? Por que você fica pedindo um monte de coisa para 2024 e nem Papai Noel te atende, quanto mais Deus? Porque você pede errado. Como assim errado? Eu peço para coisas que é só para mim, meus próprios prazeres. Enquanto tudo que Deus tem interesse em te dar envolve outras pessoas, inclusive quem você não gosta. Ai, meu Deus. 4. Já começa leve o 4. Adúlteros. Vírgula. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, torna-se inimigo de Deus. Então o Tiago começa a falar o seguinte: olha, primeiro vocês têm que botar as emoções no lugar. Fala para o irmão do seu lado, coloca as emoções no lugar. Aí depois o apóstolo Tiago fala assim: ó, eu convivi com Jesus, eu sei como é que funciona. Segunda coisa, aprende a pedir direito. Fala para ele, aprende a pedir direito. Mas você só vai aprender a pedir direito quando colocar as emoções no lugar e parar de fazer guerra com todo mundo. Parar de cobiçar, parar de invejar. Parou com isso? Aí você vai aprender a pedir direito. Como você já não está mais cobiçando, não está invejando, já não está arranjando guerra com todo mundo, você aprende a pedir melhor. Você começa a pedir para o coletivo e não para o individual. Aí ele vai te chamar de adúltero. Por que ele vai te chamar de adúltero? Não é porque você está traindo a tua esposa ou o teu esposo. É porque você está com amizades que te tiram do propósito divino. Eu não estou falando você falar com uma pessoa, eu não estou falando você sair para jantar com uma pessoa, eu não estou falando você ir no cinema com uma pessoa, eu estou falando de amizade. Não confunda as coisas. Tiago, mas como é que eu vou ganhar para Jesus? Se eu não me aproximo, pode se aproximar, vai no cinema, conversa. Amizade não é isso, amizade é confidência, é convivência. E acredite, é muito mais fácil uma pessoa do mundo mudar seus pensamentos do que você mudar os pensamentos de uma pessoa do mundo. Por causa dos prazeres da carne. Os prazeres da carne são muito evidentes. Já os prazeres do espírito precisam ser buscados. Então, nessa guerra, geralmente a carne vai ganhar. Para que você vai arriscar? A Bíblia chama a gente de adúltero. Por quê? Porque a gente pertence a Deus, mas está negociando, flertando com quem não é de Deus. Desculpa te dar uma palavra assim logo no início meio pesada, é porque eu quero muito que você prospere em 2024, e em 2024 não vai ter negociação. Ou você é de Deus ou não é. Porque a Bíblia diz, porque não é quente nem frio, és morno. É o pior que tem, é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. 2024 não será um ano de mornidão. Ou você é de Deus ou não é. Ou você anda com Deus ou não anda. Ou você é amigo ou é inimigo de Deus. Ou você tira essas confusões mentais. Decide. Eu posso vir aqui, gente, eu trabalho com isso, com desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Eu posso dar uma palavra motivacional linda, eu sou treinado para isso. Só que não funciona desse jeito. Eu posso chegar aqui para você e falar, vai melhorar tudo, hein? Vai te animar muito. O que vai funcionar? Vai funcionar como motivação. Você vai sair daqui, caramba, vai melhorar. Mas amanhã, nada mudou. Então eu preciso te falar uma verdade que dói, mas que transforma. Eu preciso te falar algo que é o seguinte, você vai ter que deixar um monte de gente para trás esse ano de 2023. Quem, Tiago? Quem não quer sair do pecado. Não é quem pratica não, porque todo mundo aqui é pecador. É quem não quer sair, é quem nunca quer se arrepender, quem nunca quer ser tratado por Deus, quem nunca quer se submeter às autoridades espirituais. Chega, já ficou um ano andando com ela, a pessoa não quer que... Ela vai te atrasar, eu estou te falando. Se você decidiu andar em 2024 com Deus... Anda com quem ame a Deus, e quem ama a Deus não consegue traí-lo. Cinco, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Olha que o apóstolo Tiago está dizendo, você não sabe que o Espírito que está morando em você tem ciúme de você?
Aí você está se arrumando para ir para o shopping, o Espírito está dentro de você e fala assim, você vai botar essa roupa mesmo? Eu te tirei da lama, eu te tirei da vida que você me pediu para tirar, para que você vai fazer isso? O Espírito Santo fica com ciúme dentro de você. Você começa a ver coisas que não é para ver, o Espírito Santo fala assim, mas você falou que ia ser só meu. O que está acontecendo contigo? A Bíblia diz, não sou eu que estou achando não, porque eu não acho nada, eu não tenho opinião de nada. Estou lendo o que está escrito. Que ele tem ciúmes, porque ele mora em nós. E ele espera que você cumpra a palavra que deu. Fala assim, entre em mim que eu serei teu. Tá bom, entrei em você, e agora? Então, quando o Espírito Santo está em nós, a gente já não consegue ter o mesmo comportamento. Se você quiser continuar com o mesmo comportamento em 2024 que teve em 2023, você vai ter o mesmo resultado. Se é isso que você quer, continua. Se quer melhorar, vai ter que melhorar o comportamento. Porque além de agradar o Espírito Santo, você atrai as pessoas certas. Porque, ou você não sabia que teu comportamento define quem te segue. Você sabia que eu vou à praia, eu vou à piscina? Eu vou. Quando é que foi que você me viu uma foto na praia ou na piscina? Eu não posto. Porque meu comportamento define quem me segue. Se eu ficar postando isso, vou comer camarão na praia, vou não sei o quê, os meus seguidores vão ser pessoas que estão procurando isso. Então, quando eu falar algo relevante, não vai ter importância para eles, que eles querem é camarão, querem praia. Então, meu comportamento define quem me escuta. O meu comportamento define quem senta para me ouvir. Então, cuidado como você se comporta, está definindo tudo ao teu redor. 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Porque o orgulho é o pai de todos os pecados. Para você não reconhecer que o Espírito Santo está dentro de você e continuar com o mesmo comportamento, é porque você está orgulhoso. Porque o humilde, ele vai para os pés do Senhor e fala, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz hoje, me desculpa pela roupa que eu coloquei, me desculpa por aquela foto que eu fiz só para me aparecer, me desculpa por... Você começa a cuidar desde o teu coração, das atitudes do teu coração, até erros mais sérios. Desculpa pela mentira, eu não vou voltar a fazer isso. Você não quer provocar os ciúmes do Espírito Santo, você quer ter um comportamento que está alinhado com os resultados que você espera, financeiros, emocionais, espirituais, familiares, e você sabe que Deus só vai dar graça, porque as pessoas elas querem seguir quem tem graça. Quem não tem graça é sem graça, ninguém quer andar com sem graça. Para ter graça, tem que ser humilde. Para ter graça, tem que ser humilde. E só os humildes reconhecem o quanto tem que mudar para o ano que vem. Só os humildes reconhecem o quanto ainda estão longe do que Deus espera deles. Só os humildes reconhecem que ainda precisam abandonar alguns erros e carecem da glória de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Tem muita gente que diz assim, se eu resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você se submeter a Deus primeiro, aí depois resistir ao diabo, porque você não consegue resistir ao diabo sem se submeter a Deus, aí ele foge de você. Tiago, é porque é muito difícil as tentações do dia a dia. É difícil para todo mundo, verdade. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele foge de você. Fica mais fácil. Com o diabo longe fica mais fácil. Sim ou não? Bem mais fácil. 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que estão com a mente em dúvida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Por que eu tenho que fazer isso? Aí o 10 vai esclarecer. Para humilhar-se diante do Senhor, para que Ele vos exalte. Esse ano
eu comecei a me preparar para o melhor ano da minha vida. 2024 vai ser o melhor ano da minha vida até hoje. Quem crê que vai ser para você também? Aí eu fui para o meu quarto fazer algo que eu não costumo fazer sempre. Faço, mas não sempre. Eu fui para o meu quarto só me humilhar. Deus, eu não sou nada mesmo. Se você tirar a mão de mim, ninguém me escuta mais. Se você não perdoar meus pecados, eu vou para o inferno. Se você não continuar com a mão no meu casamento, minha família desanda. Se você não abençoar minhas finanças, não importa o quão inteligente eu seja para negócios, o dinheiro vai embora. E comecei a reconhecer a soberania de Deus e me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu dependo de ti. Eu só estou de pé por causa que você me dá saúde. O melhor plano de saúde não me deixa de pé. O que me deixa de pé é a misericórdia e a graça de Deus. O que deixa a família unida é a graça e a misericórdia de Deus. O que dá sabedoria para você falar é a graça e a misericórdia de Deus. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, porque no devido tempo Ele vai te exaltar. A gente confunde, a gente inventa os versículos os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso. Está dizendo que quem se humilha será exaltado, e não quem foi humilhado. Senão estaria uma fila enorme de exaltação, né? Todo mundo já foi humilhado alguma vez. É quem se humilha diante de Deus, não é se humilha diante dos homens, não é se humilha diante do juiz ou do advogado, não é se humilha diante do agiota ou do gerente do banco, é quem se humilha diante de Deus que vai ser exaltado. Fica tranquilo que está pesado, mas daqui a pouco vai melhorar, a bênção vem daqui a pouco. Primeiro tem que ter uma limpezinha, eu estou vendo gente falando assim, meu Deus, só está batendo em mim, mas vai melhorar. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Meu Deus, esse apóstolo Tiago sabia das coisas. Parece que ele sabia de tudo. O que ia acontecer em 2023? Esses dias chegou um cara para mim, um cara de Deus. E aí, Tiagão, como é que você está? Tudo bem? Tá sabendo do fulano? Eu falei, Satanás, arreda-te daqui. Não quero saber, estou cheio de problema, cheio de boleto para pagar, quero saber de problema dos outros. Mas é que a história é muito boa, você ajudou? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ajudar quem caiu. Saber eu não quero. Toda fofoca vai morrer no ouvido de um homem sábio. Saiba que a intenção do fofoqueiro não é te alimentar de informação, não. É só você concordar com o que ele falou para ele devolver agora para outra pessoa. Você soube que o Tiago falou tal coisa? Eu não falei nada, só concordei, mas ele quer que continue espalhando. Ele se alimenta da desgraça. Então, cada vez que você só escuta o fofoqueiro, ele vai te incluir na história e vai desgraçar a tua semana. Não falem mal um dos outros, pois quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está agindo como juiz. Mas apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e também pode destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Graças a Deus aqui ninguém julga ninguém. Mas esse dia eu fui pregar numa igreja, pastor Júnior. Estava assim na primeira fileira. E aí tinha uma irmã do meu lado, ficava me olhando assim. Uma irmãzinha da igreja, uma senhorinha. Aí eu partilhou ela. Paz. Aí continuei. Ela continuou me olhando. Do nada ela mandou assim, você é coach, né? Aí eu fingi que não escutei, continuei adorando, estava no louvor. Aí passou uma irmã, uma visitante, passou assim para ir sentar. Ela olhou, viu a irmã passando de sapato vermelho assim, um sapato alto vermelho. Ela me cutucou e falou assim, ó, pomba gira. Eu falei, gente, é o próprio Satanás nessa irmã. A mulher estava julgando todo mundo. Aí quando veio o pastor, eu falei, pastor, tudo bem? Essa irmã que está do meu lado, quem é ali? Ah, minha sogra, deixa eu te apresentar. Eu falei, meu Deus, esse cara deve estar no inferno. Jesus, que opressão. E pior que a história é real. Deus abençoe as sogras. 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, vamos passar um ano ali e faremos muitos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã.
O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco e depois já se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. O apóstolo está falando assim, para de fazer plano na tua cabeça e começa a entregar ao soberano. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Pode ser que eu vou abrir uma empresa mês que vem, já estou com todo o projeto, estou com um business plan, que agora a gente já está aprendendo a falar inglês, né? O pessoal está falando, tudo agora está botando termos em inglês para parecer chique. Fazer um business plan e não sei o quê. Aí a Bíblia, o Tiago fala assim, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Para de falar. Fala assim, se Deus quiser, Ele está te ensinando a reconhecer a soberania de Deus todos os dias, a ser humilde todos os dias, a se humilhar debaixo da poderosa mão todo dia. Se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Se Ele me der saúde, se Ele me der sabedoria, se Ele me apresentar as pessoas certas, se Ele mandar o dinheiro que eu preciso, se Ele mandar a provisão que Ele prometeu, se Deus quiser, eu faço. Eu estou disposto e preparado para fazer minha parte. E se Deus quiser, farei. E o último versículo. Portanto, pense nisto. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete. Então, pecado não é só errar, não. Também é deixar de fazer. Está escrito. Então, o apóstolo Tiago escreve uma epístola, onde no capítulo 4 ele só bate na gente. Tiago, o que isso tem a ver com o meu próximo ano? Estou quase em depressão escutando essa palavra. Tem a ver com tudo que você vai ter que deixar para trás para o próximo ano realmente ser o melhor ano da tua vida. Ou você acha que do jeito que está, ano que vem vai ser melhor? Só porque força do pensamento, vai ser melhor. Fui na igreja, dei uma oferta, agora vai ser bom. Eu ia dar R$10, mas Deus falou, dá 12, filho, dá mais uma notinha de 2. Agora sim. Você acha que é isso? Não, a gente vai ter que deixar muita coisa para trás. As palavras-chave de todo o capítulo 4 são: tira a confusão mental, tira o problema emocional, tira esse negócio de arranjar confusão com todo mundo. Não entre em problema que não é seu. Não entre em problema que não é seu. Não entra. Não é teu, não entra problema. Logo no versículo 12 ele fala: para de cobiçar, para de invejar, para de desejar o que não é teu, para de fazer guerra que não é tua. Aprende a pedir. Você está pedindo e não está recebendo porque pede mal. Aí logo depois ele te chama de adúltero. Adúltero! Que isso, Tiago? Lógico, você fala que é de Deus, mas tem amizade com o mundo. É igual quem é casado ter amigo solteiro. Não está na Bíblia, mas eu vou te dar um conselho, você me permite? Eu sou casado há 18 anos com Janine. Quando eu falo, amor, estou conhecendo um amigo novo, a primeira coisa que eu vou perguntar, é casado? Porque a primeira coisa que o solteiro quer provar é que você está numa prisão. Quando você faz amizade com o solteiro, ele fala assim, e aí? Ainda está trocando fralda? Gente, eu estou há 15 anos trocando fralda de bebê. A minha mais velha está com 14, vai fazer 15. A minha mais novinha está com 4, largou a fralda ano passado. As minhas noites mais divertidas não é numa boate, não. É em casa montando barraquinha com meus filhos. E se você começar a andar com um amigo solteiro, ele vai provar para você que isso é muito chato. Que isso não vale a pena. Que tem coisas melhores. E como nós somos influenciados por tudo que escutamos, eu prefiro andar com crente e de preferência casado, porque eu sou casado. Sabe qual é o bom de casado andar com casado? Que a gente chora junto. Só que é casado entendeu e solteiro não entende nada. Esses dias, fui pregar numa igreja, o jovem me procurou no final do culto e falou assim, ô Tiago, tudo bem? Posso tirar uma dúvida contigo? Eu falei, pode, irmão, claro. Ele falou assim, qual o conselho que você me dá para casar rápido? Eu olhei para ele assim, garoto novo. Eu falei, casar rápido? Você tem quantos anos? Ele falou, vou fazer 19. Eu falei, 19 anos já quer casar? Ele falou, não estou aguentando não. A Bíblia diz, né, que é melhor casar do que se abrasar. Eu falei, que isso, jovem, mas quer casar exatamente para quê? Ele, você sabe para quê, poxa?
para fazer aquelas coisas. Eu falei, jovem, eu não sei o que te falaram, mas se tem um lugar que você não vai fazer essas coisas. Ai, só os casados pegaram. Ai, Jesus. Então tem gente que está mal informada. Não está sabendo de nada. Sabe de nada, inocente, né? E depois ele continua falando, agora você se submete a Deus, resiste o diabo, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, sabe qual é a convocação de Tiago 4? Começa a pregar aqui. Dei a introdução, o pastor me deu só até meia-noite, eu vou correr. A ordem de Deus para o próximo ano é, você me reconhece como soberano ou vai tentar sozinho de novo? Você vai deixar eu ser Deus ou vai tentar ficar me dando ajudinha e atrapalhando tudo? Você vai continuar com orgulho ou vai se humilhar debaixo do nome que está sobre todo nome? Você vai perdoar e deixar para lá ou vai continuar com essa mania de querer estar certo em tudo, certinha em tudo? Ou quer seguir minha palavra? Ou você está certo ou segue a palavra. Os dois ao mesmo tempo não dá, porque nós já nascemos no pecado, diz a palavra. Você quer que eu faça na tua vida, ou você quer levar a glória de ter feito e falar que foi tua capacidade, que foi teu diploma, que foi teu trabalho, que foi o amigo que te indicou? O que você quer? Deus está mandando você decidir esse ano, porque eu tomei minha decisão essa semana no meu quarto. Falei, Deus, em 2024, vai ser o melhor ano da minha vida, porque nunca vou me submeter tanto debaixo da tua mão como esse ano. Eu nunca vou me humilhar tanto debaixo da tua mão, do teu poderoso nome como esse ano. Eu dou a minha palavra que esse ano nenhum nível, nem do mais baixo de orgulho vai entrar em mim. E comecei a falar com Deus, e comecei a chorar, e comecei a me arrepender, e comecei a pedir, Deus me usa, Deus tem misericórdia de mim, Deus minha família, Deus minha vida financeira, Deus isso, Deus aquilo. Olha, Senhor, eu pretendo ano que vem construir os estúdios da Casa de Destino. A gente quer transmitir para o mundo todo, mas se tu quiseres, se for da tua vontade, está aqui o projeto. Ou seja, eu não estou mais determinando nada, eu estou colocando tudo na mão de Deus e estou pronto para fazer o que eu tenho que fazer. Agora, se você faz isso, aí a gente pode começar a falar das bênçãos agora. Agora a gente pode ir para o motivacional. Agora a gente pode ir para o pentecostal. Agora a gente pode dar glória. Agora vamos para a parte boa. Porque quando tua vida está alinhada com a vontade de Deus, aí não tem inimigo que consegue ficar de pé na tua frente. Aí não tem dinheiro que fica retido no mundo espiritual. Tudo que é teu começa a ser liberado, vem na tua mão, em formato de negócio, em formato de contrato. Vamos começar a te ligar, vamos mandar o WhatsApp para você, vamos bater na porta da tua casa, mas o dinheiro que é teu vai vir na tua mão esse ano. Aí começam os relacionamentos a se ajustarem. Casamento que tem conflito há tanto tempo começa a entrar em harmonia. Os filhos que você já estava com medo de perder começam a se sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus. Aliás, eu declaro que nenhum dos teus filhos vai se perder. Nem esse ano, nem ano nenhum. Você está protegido, você, teus filhos e os filhos dos teus filhos. O mal não encontrará o endereço da tua casa, diz o Senhor. Se a gente está disposto a deixar as amizades do mundo para sermos amigos de quem é de Deus, se a gente está disposto a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, se a gente está disposto a consultar a Deus sobre o que nós vamos fazer, sobre os negócios, e não tentar fazer do nosso jeito, se a gente está disposto a se livrar das confusões emocionais, se a gente está disposto a aprender a pedir, porque a gente não recebe porque pede mal, se a gente está disposto a seguir Tiago capítulo 4, o que pode dar errado na nossa vida, se agora é com Deus? Se agora está na mão dele, se agora fala, não, 2024 é comigo. Você vai fazer sua parte, vai ter que continuar trabalhando. Nunca vi Deus dar dinheiro para quem não trabalha. Vai ter que tratar bem tua esposa, teu esposo. Nunca vi Deus restaurar casamento sem você fazer a tua parte emocional, sentimental. Você vai ter que fazer a tua parte, mas Deus vai fazer a dele. Por quê? Porque você se submeteu debaixo da poderosa mão dele e ele vai te exaltar, diz a palavra. Olha só. Por favor, gente, aprenda a ler a Bíblia. Não existe exaltação sem esse capítulo 4 de Tiago. A única vez que a Bíblia fala Deus vai te exaltar é debaixo dessas condições todas.
Para com esse negócio, Deus me exalta. Ficar pedindo que Deus não vai te dar, porque Deus não pode ir contra a própria palavra. Você quer mesmo ser exaltado por Deus? Você quer que Deus te tire da vergonha que você viveu até hoje e te exalte de uma forma que teus inimigos serão envergonhados? Você quer mesmo que Deus exalte tua vida financeira, teu casamento, que o nome dele seja glorificado em tudo que você faz? Quer mesmo isso? Vai ter que cumprir tudo isso aqui. Vai ter que mandar um WhatsApp para alguém hoje, pedir perdão, se reconciliar. Ele já começa assim: por que vocês estão essas confusões todas, essas brigas todas entre vocês? Nos versículos para frente ele fala o seguinte: parem de falar mal um dos outros. Quem se compromete não falar mal de ninguém em 2024? Você não vai abrir tua boca para falar mal de ninguém. Quem se compromete? Tem uma senhora que fala assim: não dá, pastor, isso eu não consigo. Aí pegou no ponto fraco, está ali. Liberta, Jesus. Quem se compromete não abrir a boca para falar mal de ninguém em 2024? Quem se compromete? Não tem como dar errado. Vai virar o jogo para você. Vai vir exaltação. Quem se compromete a não se vangloriar, mas se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus? Quem se compromete com isso? Quando você receber um aumento, porque eu profetizo que você vai receber aumentos no teu trabalho, nos teus negócios, você não vai ter coragem de contar vantagem nem para o colega de trabalho. Porque o teu maior desejo vai ser se ajoelhar e falar: eu reconheço que não foi o meu trabalho apenas, foi a misericórdia de Deus na minha vida. Você vai parar de contar vantagem, vai parar de postar coisa só para falar que tem. Porque você vai sentir vontade de glorificar o nome de Deus, de agradecer pela misericórdia dele, não de contar vantagem. Você vai parar de se vangloriar e vai começar a se humilhar debaixo da pessoa certa. Quem se humilha debaixo da mão de Deus não fica humilhado pela mão de ninguém. Quem se humilha debaixo da mão de Deus não é humilhado pela mão de ninguém. A mão de nenhum ser humano vai te tocar. Você está protegido, você está blindado. Você está blindada. Ninguém te toca esse ano. Quem está solteiro, levanta a mão. Ninguém vai tocar nas tuas emoções mais. Ninguém vai tocar nas tuas emoções mais. Eu vou te dar algo que eu aprendi com a minha esposa. Um dia, está chegando o tempo já de Deus começar a usar minha esposa, que ela quer criar as crianças. Você fala: Janine, você tem que começar a falar. Janine tem uns negócios de Deus assim muito forte, mas ela quer continuar sendo mãe um tempo, daqui a pouco as crianças vão crescer, ela vai começar a falar. Você sabe por quê? Passaram-se tantos anos e eu amo, admiro minha esposa, porque muito antes dela ser minha, ela é de Jesus. Se eu faço qualquer coisa que vai contra Jesus, ela, na hora, ela para, me repreende e vai: sai daqui. Com Jesus ela não negocia. Então todo dia eu tenho que conquistá-la. Porque ela não está na minha mão não, ela está na mão de Deus. Se você que está solteiro estiver na mão de Deus, a pessoa certa vai fazer de tudo para te conquistar. E Deus vai dar o casamento que você sonha. E vai dar mais do que você merece. Porque talvez você nem mereça um bom casamento, mas Deus vai te dar mais do que você merece. Rapaz, tem pouco solteiro pegando a palavra profética hoje, hein? O que está acontecendo, gente? Cadê o pandeiro? Traz o pandeiro para a gente dar uma agitada aqui. Esse não é um ano de misticismo. Esse não é um ano de crendice. Esse é um ano de palavra. Acreditar no que está escrito. É fazer o que tem que ser feito. É se submeter para Deus. É resistir o diabo. Tiago, o que é resistir o diabo? Você sempre gosta de mentir para contar uma vantagem. Agora você vai resistir. Eu não vou mais mentir. Está solteiro, está carente. E apareceu aquela oportunidade. Vai ser só uma vez, Jesus. Você sabe que só uma vezinha. Aí você vai ter que resistir ao diabo. Ou você acha que é Deus que está te dando esse sentimento de só uma vezinha? Mas quando você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Antigamente ele armava para você, agora quem armava está fugindo de você. Quem antigamente te escravizava, agora está correndo de você. Quando você chega no lugar, ele sai correndo. Quando você entra no teu trabalho, ele sai correndo. Quando você entra na tua casa, ele sai correndo. Agora ele está fugindo de você. Quando os músicos sobem, está na hora de acabar, né? Você sabe.
É o pastor falando amém. Já entendi a palavra, já foi muito boa. Escute. Não acredite em mágica. Para de acreditar em crendice. Eu vou fazer 7 dias na igreja, aí vai ser muita fé e vai tudo mudar. Gente, eu sou crente desde criança, sou filho de pastor, neto de pastor, não muda não. Não muda. O que muda é isso que a gente leu aqui, é pagar preço mesmo. É se arrepender dos seus pecados, é andar com gente de Deus. O que muda é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e falar, tá bom, faz você, Deus, porque eu tentei até agora e não deu. O que muda é parar de arranjar confusão com os outros. O que muda é calar a boca e parar de falar mal dos outros. O que muda é perdoar quem te feriu. O que muda é você não fazer planos pela sua própria capacidade, mas falar, se Deus quiser, vai dar certo o que eu estou planejando. Ou seja, reconhecer a soberania de Deus. O que muda é isso aqui. E 2024 não tem como dar errado. Eu profetizo, 2024 já deu certo para você. O próximo ano já virou para você. Já virou. Tua vida financeira virou. Tua família virou, tua vida espiritual. Nunca você sentiu Deus como vai sentir no próximo ano. Nunca tua família se curtiu, se aproveitou tanto como vai curtir no próximo ano. Nunca tua saúde ficou 100% como vai ficar no próximo ano. Toda enfermidade vai ficar em 2023. Todo ódio vai ficar em 2023. Toda resistência espiritual fica em 2023. Tudo que te separava da misericórdia de Deus fica em 2023. Porque o próximo ano será o melhor ano das nossas vidas até hoje. Deus vai nos exaltar. Fica de pé quem crê que Deus vai nos exaltar. Deus vai nos exaltar. Deus vai nos exaltar. Mesmo com toda a minha fé, mesmo com toda a minha humilhação diante de Deus, amanhã eu tenho que acordar 6h30, igual todo dia, arrumar meus filhos para a escola, 7 e pouco aí para o escritório, 7h57 da manhã fazer café com destino, e depois começar dia de trabalho, grava Brunecast, grava não sei o que, faz vídeo, vai para a TV, faz entrevista, ele trabalha e vai para o escritório. Ou seja, eu posso ter fé, eu tenho devoção, humilhação diante de Deus, mas vou ter que continuar fazendo o que eu faço todo dia. Não acha que vai cair do céu, não. É que agora você fazendo o que faz todo dia, mas se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, agora as coisas começam a ter um efeito que nunca tiveram. Sabe o que vai acontecer contigo em 2024? Eu vou profetizar. E olha que quando Deus manda falar, vai acontecer o que está em Gênesis. Quando a Bíblia diz que Isaac naquele mesmo ano, plantou, ou seja, trabalhou, não caiu do céu, plantou, mas naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Para cada coisa que Isaac fazia naquele ano específico, 100 vezes mais ele recebia. Eu vou profetizar que nesse ano de 2024 não vai ser mais anos de escassez, não vai ser ano de porta fechada, não será ano de continha, tudo certinho, tudo apertadinho, vai ser um ano de 100 vezes mais. Tudo que você fizer vai ter que trabalhar, vai ter que investir, vai ter que semear, vai ter que ser generoso, mas tudo que cair da terra plantando vai colher a 100 por 1. Nós profetizamos sobre o povo de Deus um novo tempo, uma nova estação e o melhor ano da vida deles até hoje. Eu declaro paz e prosperidade do alto sobre todos aqueles que creem. Quem recebe diz amém. Deus abençoe, paz e prosperidade. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.